aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula vamos falar sobre referências externas e fórmulas. Então a gente vai aprender como é que referencia uma parte de trabalho diferente, buscando essas informações nessa parte de trabalho e trazendo para o Excel. Que aí o exemplo que eu vou fazer com uma fórmula, você pode usar depois esse conceito para outras fórmulas. O importante é saber referenciar um arquivo externo. E aí depois você pode aplicar em várias situações. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, estou aqui na área de trabalho, uma pasta aqui, tem uma pasta com o nome de aula, né? Dá um duplo clique nessa pasta. Tem 3 arquivos, resumo de vendas, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu vou selecionar esses 3 arquivos e vou abrir, dar um Enter aqui para abrir as 3 planilhas. Qual é o meu objetivo? Dentro dessa planilha resumo de vendas, apareceram aqui embaixo as 3 resumo de vendas. Tem assim, ó, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu quero retornar aqui a soma que eu já tenho aqui, nessa planilha São Paulo total, que é esse valor aqui. Eu tenho em Rio de Janeiro também esse valor aqui. Então eu quero somar esses 2 valores e retornar o resultado aqui em resumo de vendas. Então abrir os 3 arquivos também para facilitar, para você não precisar se preocupar em digitar o endereço inteiro. A gente vai ver como é que isso aparece na barra de fórmulas. Então o que eu vou fazer? Vou começar usando o sinal de igual. Posso referenciar de 2 formas, ou clicando aqui embaixo na barra de tarefas e escolhendo aqui o arquivo, ou usando aqui ó, na guia exibir, eu tenho aqui alternar janelas. Eu consigo acessar por aqui. Ó. Eu estou em resumo de vendas, eu posso ir em Rio de Janeiro, que aparece Rio de Janeiro. Posso clicar aqui novamente no exibir, em São Paulo, aparece São Paulo. Posso ir aqui novamente no exibir e voltar lá em resumo de vendas. Eu posso alternar por aqui. Eu gosto de fazer por aqui. Então, eu vou pegar Rio de Janeiro, a célula de Rio de Janeiro, que é esse valor aqui. Repare aqui em cima na barra de fórmulas o que o Excel fez. Colocou o nome do arquivo entre colchetes com a extensão, tá? Importante a extensão. Então, Rio de Janeiro.xlsx. É um colchetes aqui, para determinar que esse é o nome de arquivo. Apóstrofo aqui, porque o nome tem espaço. Depois do nome do arquivo vem o nome da planilha, que é a planilha 1, que é esse nome que está aqui embaixo. E depois vem o endereço da célula, que é o B31, que é esse B31 aqui. Então, para referenciar pastas de trabalhos diferentes, você vai ter que ter o caminho inteiro. Nome do arquivo, nome da planilha, referência. Agora, isso aqui eu quero somar com São Paulo. Então, continuando aqui na barra de fórmulas, vou colocar o mais aqui, para somar. Mais. E vou novamente aqui, estou no exibir, alternar janelas, eu estou no Rio de Janeiro, vamos lá para São Paulo, aqui. E vou clicar no valor total de São Paulo. Olha aqui minha fórmula. Rio de Janeiro mais São Paulo, a célula B31 de cada planilha. Vou dar um Enter e eu tenho o resultado aqui, 15.880, que é a soma do Rio de Janeiro com São Paulo. Bom, algumas coisas que a gente vai analisar aqui. A fórmula está aqui, né, com o endereço completo. Rio de Janeiro e São Paulo. O que eu vou fazer? Eu vou lá nas outras planilhas, Rio de Janeiro, vou fechar. Vou clicar aqui no X. Você vai ver o seguinte, quando eu fecho o arquivo, aqui ele aparece o caminho completo. Não apareceu o caminho completo porque o arquivo estava aberto. Então, quando a gente fecha, ele aparece aqui, C, User, Adriano Pataro, Desktop, Pasta Aula e lá que está o arquivo. Se eu fechar aqui também o São Paulo, ele mostra o caminho completo, uma fórmula grande aqui, mas na verdade a fórmula é grande pelo caminho. Então está lá o C, o usuário, Adriano Pataro, desktop, que era de trabalho, aula, que é a pasta, e o arquivo está lá dentro. Então, se o arquivo está fechado, ele mostra o caminho completo. Claro que é mais fácil você ter os arquivos abertos e clicar, senão você teria que digitar isso aqui tudo. E a probabilidade de você errar alguma coisa ali é grande, né? Colocar o apóstrofo, colocar, no caso ali, o caminho C, 2 pontos, barra, o caminho completo, colocar o nome do arquivo de colchetes, se tiver espaço, colocar em apóstrofo, depois ver o nome da planilha, exclamação, é complicado. Então é mais fácil você abrir o arquivo, fazer essa operação, porque ele já coloca o caminho aqui. Quando a gente faz isso aqui, trabalha com pastas de trabalho externa, existe um vínculo entre os arquivos. Então eu vou fazer assim, eu vou salvar essa alteração aqui e vou fechar esse arquivo resumo de vendas. Vou abrir Rio de Janeiro. Vou fazer uma alteração nesse primeiro valor. Está 261, vou colocar 300.
salvo essa alteração aqui, Rio de Janeiro, e fecho. Quando eu abrir agora esse resumo de vendas, eu fiz uma alteração a Rio de Janeiro. Existe um vínculo, porque o resumo de vendas está somando Rio de Janeiro e São Paulo. Então, existe um vínculo entre as planilhas. Ó, ele já apareceu aqui um aviso de segurança para atualização automática. Ó. Vou habilitar o conteúdo. E aí ele já alterou aqui. Ó. Então, ele já buscou aquela informação que eu alterei lá no Rio de Janeiro e atualizou aqui. Primeiro ele perguntou se eu queria habilitar. Quando eu habilitei, ele já atualizou aqui. Está mostrando o caminho completo. Se eu for lá na área de trabalho e abrir esses dois arquivos, Rio de Janeiro e São Paulo, vai ver que na barra de fórmulas agora, alternando aqui a janela, ele não aparece o caminho completo. Aparece só aqui o Rio de Janeiro e o São Paulo, porque os arquivos estão abertos. Bom, esse procedimento ele funciona tranquilamente em qualquer função, em qualquer fórmula. Você vai ter que buscar informação de outra parte de trabalho. É ideal que essa parte de trabalho seja aberta, para você não precisar digitar o caminho completo. Agora, existem funções que não funcionam se a parte de trabalho que você está fazendo referência estiver fechada. Ela vai funcionar, mas não vai atualizar. Se você fechar a parte de trabalho, ela dá erro. Eu falo com mais detalhe disso aqui quando a gente falar do somar produto, do soma C, lá na frente, no módulo de matemática e trigonometria. A gente vai ver uma diferença que se você usar o soma C, fazer uma fórmula e fechar a planilha que você está buscando as informações, e dá erro. E não aparece o valor porque a planilha está fechada. Já usando o somar produto, não. Somar produto, você pode ter a planilha fechada, a parte de trabalho fechada, que ele vai funcionar da mesma forma. Então, meu amigo, chegou no final dessa aula, uma aula até curta, para falar aqui de referência externa, que é a maioria das coisas que você já conhece, do exclamação, da célula. Quando eu uso referência externa, ele fixa automaticamente, então isso é importante também, porque aqui eu só tenho uma fórmula. Se eu quisesse copiar isso aqui, alça de preenchimento, se fosse uma referência relativa, eu teria que tirar esse cifrão, né? Porque ele já coloca isso aqui automaticamente quando a gente usa a referência externa. Você aprendeu sobre alternar janelas aqui no exibir, pode clicar por aqui ou pode vir aqui na barra de tarefas e clicar no arquivo. Eu consigo com essa fórmula aqui, com esse método, acessar qualquer arquivo, estando na mesma pasta ou não. Quando o arquivo está aberto, o caminho aparece ali só com o nome do arquivo e a planilha. Se você fechar, ele aparece o caminho completo. Então, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula.